Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais uma aula online. Vamos para a nossa aula de literatura com a turma do sexto ano. O tema da nossa aula é literatura e a sua função. Vamos lá? Bom, vamos começar relembrando as aulas anteriores, tá bom? A literatura é uma das mais belas manifestações artísticas. Enquanto alguns artistas pintam quadros, outros fazem belas canções e outros escrevem. Mas não basta escrever. O verdadeiro escritor sabe utilizar as palavras de uma maneira muito especial, diferente, que nos faz viajar para outros mundos e imaginar situações inusitadas. Bom, vocês já sentiram isso enquanto liam, viajavam, imaginavam outras histórias, como podem ver aí na figura? Então, vamos continuar, né? Bom, a literatura tem como matéria-prima a palavra. É a partir dela que o artista transforma a linguagem, deixando-a mais expressiva e poética. As palavras podem ser empregadas em um sentido conotativo, ou seja, fora de seus reais significados. Ok? Então, aqui nós temos nessa imagem várias expressões, né, gente? Com o principal, que é da literatura, a raiz da literatura, a palavra. Vamos continuar. Nos textos aos quais estamos expostos no nosso dia a dia, nos jornais, por exemplo, nas revistas e livros didáticos, a linguagem tem como característica ela ser objetiva e clara. Contudo, na literatura não existe compromisso com a transparência. Os textos literários são recheados de elementos responsáveis por torná-lo um objeto de arte. Para compreendê-los, é preciso treinar a leitura e apurar o senso estético. Isso acontece porque a literatura preocupa-se em contemplar não apenas o objeto linguístico, mas também a plasticidade e a beleza que são encontradas somente na arte. Ok? Vamos continuar. Bom, o que transforma o texto em literário é a função da linguagem escolhida. No caso da literatura, encontramos a função poética da linguagem, que acontece quando o emissor, ou seja, quem escreve, tem suas intenções voltadas para a elaboração da mensagem. Existe um cuidado com a construção de sentido das palavras, expressões e conteúdos. As palavras não são escolhidas aleatoriamente. Cada elemento é um minucioso escolhido para que o resultado seja considerado, sim, uma arte. Olha aí que linda essa imagem, mostrando que a literatura, que o livro, faz com que a gente consiga viajar para os novos mundos, né? Vamos lá? Mas o que é literatura? Vocês lembram disso? Vamos lá? Agora que você já começou a entender sobre a palavra, sobre a arte das palavras, que tal saber um pouco mais sobre a origem da literatura? Quando nós perguntamos o que é literatura, estamos fazendo uma pergunta histórica, tá? Precisar sua origem não é uma tarefa fácil, mas a representação gráfico-visual dos sons da nossa própria fala e a escrita teve seus primeiros registros no alfabeto fenício, no século XII a.C., tá? Portanto, a partir do momento em que o homem aprendeu a usar as palavras e aprendeu a usar a palavra escrita, ele passou a registrar a história do que existia na tradição oral, do que apenas naquela época existia na tradição oral, e o que fez surgir, assim, os primeiros textos literários. Bom, aqui temos os fenícios, tá? Então, a partir de quando eles começaram a registrar por escrito tudo aquilo que só era passado em contações de histórias, somente na tradição oral, foi que começou a criar os primeiros textos literários, ok?
Vamos continuar? Bom, Aristóteles, esse daqui da estátua, ó, esse aqui, daquele também, tá? Era um filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C. e foi um dos primeiros a pensar e sistematizar o tema. Suas ideias sobre literatura foram importantíssimas para o estudo da arte. Contudo, assim como a comunicação, a literatura evoluiu e acabou tomando novas formas. A literatura evoluiu e acabou tomando novas formas. E determinados gêneros que antes não eram considerados literatura por Aristóteles, como cartas, biografias e diários, hoje já podem ser vistos como obra literária, ok? Vamos passar. Bom, e no Brasil? Como é a literatura no Brasil? Bom, no Brasil, a literatura é um pouquinho mais recente. Isso porque somos uma nação considerada relativamente jovem, com pouco mais de 500 anos de história para contar, né? Nosso primeiro texto literário, escrito em terras brasileiras, é a Carta de Pedro Vaz Caminha, uma espécie de diário de viagem feito pelo escrivão do rei de Portugal. E apesar de ter como principal intenção informar para o rei as peculiaridades da nova terra descoberta, existem elementos na carta que tornam o texto literário, visto a habilidade de Pedro Vaz Caminha com as palavras. A carta é muito famosa por ser um registro histórico do Brasil, sendo considerado também como uma peça integrante da língua portuguesa. Ok? Então, aqui, vamos continuar, né? A Carta de Pedro Vaz Caminha é um texto literário? Bom, eu vou começar com uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o Brasil tem certidão de nascimento? Pois bem, nosso país possui um documento histórico chamado a Carta de Pedro Vaz Caminha. Esse documento não é só o primeiro documento da história brasileira, ele também é considerado o primeiro texto literário do Brasil. A carta foi redigida pelo escrivão Pedro Vaz Caminha, em forma de diário, com o propósito de contar ao rei Dom Manuel as primeiras impressões dos portugueses recém-chegados sobre a terra descoberta e seus habitantes. A Carta de Caminha só pode ser considerada um texto com valor literário porque o Pedro Vaz Caminha não era um simples escrivão. Caminha também era um escritor-escrivão, pois ele não limitava apenas a registrar e contabilizar os fatos da viagem. Há passagens na carta nas quais podemos notar o uso de formas literárias, caracterizando uma linguagem permeada por metáforas que constrói o real significado das palavras. A Carta de Pedro Vaz Caminha, que é o escrivão do rei de Portugal, ela é considerada, então, a certidão de nascimento do Brasil. A carta, que também faz parte da literatura portuguesa, possui um considerável valor literário. Isso porque, ao longo do texto, Caminha abandonou as formalidades, como os pronomes de tratamento e também a referência direta ao rei. Então, nós podemos observar que ele também dirigiu-se ao leitor mais na forma geral, preocupando-se em descrever com detalhes a nova terra e seus nativos. Além da simples descrição objetiva, é possível notar momentos em que a subjetividade, provavelmente um resultado da emoção de ver algo novo pela primeira vez. A Carta de Caminha é considerado o relato mais confiável sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. É um diário diferente dos diários de viagem habitual, pois apresenta elementos de uma crônica e características estilísticas da literatura de viagem, do quinhentismo. Esse quinhentismo é o nome dado à manifestação literária ocorrida no Brasil durante o século XVI. Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Então, aqui vocês têm a imagem da Carta de Pedro Vaz Caminha, ok?
Mas qual a função da literatura? Bom, a literatura não tem uma função absoluta e definitiva. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos, mas já para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer o mundo diferente do seu. Há aqueles que podem encontrar filosofia de vidas em um texto literário, e outros encontrar uma forma profunda de pensar a sociedade e a política, lendo livros de literatura. Não há, portanto, como dizer qual a função da literatura. Não obstante, é possível dizer que a literatura tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. Por meio dos textos literários, é possível compreender a si mesmo e as diversas dinâmicas sociais no mundo. A literatura ela acaba utilizando seu inesgotável poder de evocação e sugestão para permitir que o leitor recrie a própria realidade na qual está inserido. Graças ao talento de nossos escritores, que fazem da literatura uma experiência de vida, podemos, mesmo que por algumas horas ou minutos, trocar a experiência da vida real para uma experiência mágica, com um abstrato e uma linguagem simbólica. Bom, por aqui a gente vai ficar com a aula de hoje, tá, gente? Agora nós vamos para atividades. Então, para você que gosta de ler, não vale me dizer que não gosta, mas para você que gosta de ler e conhecer um pouco mais sobre a literatura, eu vou deixar com vocês um belo texto de Machado de Assis. Vocês vão receber no aplicativo, tá? Em PDF, um texto. Machado de Assis é um desses incríveis artistas que, através do conto, nos transporta para o maravilhoso reino das palavras. E vocês irão, nesse texto, que o título do texto é um apólogo, vocês irão transformar este conto em uma história em quadrinhos no caderno de vocês, na horizontal, tá? Então, vocês pegam o caderno de vocês, deitam, fazem a história em quadrinhos, que quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou cobrar essa atividade, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Um beijo, estou com saudade, se cuidem, tá?